Boa noite, estudantes do Colégio Estadual Jorge Amado. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube. Vamos ministrar esta aula hoje, uma aula de história antiga, as civilizações da Mesopotâmia. Então, um novo recurso que nós estamos utilizando para as nossas aulas. Então, agradecemos todos os estudantes que já estão entrando no canal do Colégio Estadual Jorge Amado para poder acompanhar esta aula. Então, sejam todos bem-vindos. Na aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre as civilizações mais antigas do mundo, que são as civilizações que viveram na Mesopotâmia. Desde a pré-história que existe essas civilizações. Então, para trabalhar esse conteúdo, eu vou compartilhar com vocês um slide e, através desse slide, nós vamos trabalhar todo o conteúdo. Então, vamos compartilhar agora a tela e aí vocês vão poder acompanhar a aula através do slide. Então, nós temos aqui a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, que é essa região, esse nome, Mesopotâmia, ele foi dado na antiguidade por um historiador grego chamado Políbio. E uma curiosidade, o significado de Mesopotâmia, que no grego meso significa entre, hipótamos, rios. Então, Mesopotâmia, o significado é terra entre rios. Porque o historiador grego da antiguidade deu esse nome porque essa região ela fica entre dois grandes rios, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigres e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e pelas terras próximas. Então, a antiga região onde se localizava a Mesopotâmia era uma região de planalto, era uma região de serras, era uma região alta, de origem vulcânica. A localização geográfica no atual Oriente Médio. Essa região da Mesopotâmia, como o próprio nome diz, terra entre rios, ficava entre dois rios muito importantes da antiguidade, os rios Tigre e Eufrates. E a antiga Mesopotâmia hoje equivale às terras do atual Iraque, do Irã e também das terras próximas no Oriente Médio. Aqui nós temos um mapa. Esse mapa mostra a região do Oriente Médio, onde ficava o território da antiga Mesopotâmia. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial. Então, como vocês podem ver aí pelo mapa, nessas linhas azuis indicam os dois grandes rios que cortam a região, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, é uma região de muito interesse histórico, porque é uma região onde viveram as civilizações mais antigas do mundo. Então, o homem da pré-história já viveu nessa região. E depois, diversas outras civilizações ocuparam essas terras. As margens e Eufrates. Então, é uma região importante para a arqueologia. Historiadores do mundo inteiro estudam essa região e arqueólogos fazem escavações para encontrar vestígios
dessas antigas civilizações que viveram na região da Mesopotâmia. Dando continuidade, ainda falando sobre a Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia era uma terra que ficava entre rios, e entre dois rios importantes da antiguidade, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, se o rio Nilo foi o rio importante para a civilização do Antigo Egito, o rio Tigre e o rio Eufrates foram muito importantes para as civilizações que viveram na região da Mesopotâmia. Porque esses povos viviam da agricultura e essas terras eram terras férteis exatamente devido às margens, às águas desses dois rios, o Tigre e o Eufrates. Então, segundo os historiadores, nessa região desses antigos rios é que se desenvolveram as civilizações mais antigas da humanidade. É cerca de 6.000 anos atrás, ou 8.000 anos atrás. As civilizações mais antigas da humanidade se desenvolveram na região da Mesopotâmia. Essa região ela é chamada também de crescente fértil, né, porque era uma região muito propícia para a agricultura, devido aos rios, às águas. Então, era uma região também que ficava próximo de um deserto, mas era uma região que, devido aos rios, era uma região boa para o plantio. Então, uma região do Oriente Médio excelente para a agricultura. Tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil, né? Então, essa região da antiga Mesopotâmia, ela é chamada também de região do crescente fértil, porque na antiguidade possuíam terras muito férteis, onde antigas civilizações desenvolveram a agricultura. Então, nós temos aí o mapa, né? Nesse mapa, a cor aí, né, rosa, está mostrando, né, onde desenvolveram-se as civilizações e a região chamada de crescente fértil, né? Essa região próxima aos rios Tigre e o rio Eufrates. A Mesopotâmia, ela foi também uma região por onde passavam muitos povos nômades, oriundos de diversas localidades. Povos nômades, nós já sabemos que eram aqueles povos da antiguidade que não tinham uma morada fixa. Então, eram aqueles povos que viviam mudando de uma região para outra, à procura de alimento, à procura de melhores condições de vida, de sobrevivência, à procura de terras férteis para desenvolver o plantio. E essa região da antiga Mesopotâmia, ela era uma região por onde passavam muitos povos que viviam no Oriente Médio, na África, as civilizações mais antigas. A terra fértil que existia na região da Mesopotâmia fazia com que alguns desses povos se estabelecessem nesse território, surgindo assim as chamadas sociedades mesopotâmicas. Então, por que na antiguidade desenvolveram tantas sociedades nessa região? Exatamente pela questão da fertilidade das terras. Então, os povos antigos encontravam nessa região uma região boa para desenvolver a agricultura. Então, aqueles povos que eram nômades, então se tornavam sedentários. Então, passavam, né, a fixar morada nessa região, porque era uma região que possuía água em abundância devido aos rios Tigre e Eufrates. Então, era uma região muito fértil, chamada de crescente fértil. E vamos ver agora quais os povos mais importantes que viveram nessa região da Mesopotâmia, né? Quais as civilizações antigas? Os sumérios, que é considerado uma das civilizações mais antigas do mundo, é a mais antiga de todas as civilizações, a civilização dos sumérios, os amoritas, os acádios, os hititas,
os elamitas e os cassitas. Então, são povos, né, mesopotâmicos, antigas civilizações que viveram nessa região da Mesopotâmia. Também os arameus, foi um povo da antiguidade que também fixou morada nessa região. Mais à frente nós vamos ver que também os assírios e babilônios também foram povos que viveram e desenvolveram suas civilizações nessa região da Mesopotâmia. Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre as cidades importantes, né? Cidades antigas, muito antigas. Olha aí a quantidade de cidades antigas que existiram nessa região da Mesopotâmia. Então, Ur, né, que era uma cidade da Caldeia, que era uma região da Mesopotâmia, de onde veio Abraão, o patriarca do povo hebreu, era uma dessas cidades mais antigas do mundo. Ur é considerado uma das cidades mais antigas do mundo. Atualmente fica no território que pertence ao Iraque. Este ano, o Papa Francisco fez uma viagem apostólica ao Iraque e ele foi lá visitar essa região de Ur, de onde veio Abraão, né, o patriarca do povo hebreu. Né? Ur que ficava na antiga Caldeia, na região da Mesopotâmia. Também a cidade de Nippur, a cidade de Uruk, Charruquim, Agade, a cidade da Babilônia, que é uma das cidades mais famosas da antiguidade, né? Uma cidade que se tornou lenda, né? A Babilônia, a cidade de Quiche, a cidade de Assur, Lagash, também é uma cidade muito conhecida da antiguidade, muito citada pelos historiadores em diversos livros de história, Dur, Izim e Mari. Então, essas foram as cidades mais importantes que desenvolveram na região da Mesopotâmia. E foi lá que surgiram as primeiras cidades das civilizações antigas. As cidades mais antigas do mundo surgiram nessa região da Mesopotâmia. Babilônia é considerada uma cidade muito antiga, Ur, né? E Lagash, né? São cidades antiguíssimas, né? De 8, 10 mil anos antes de Cristo. Já existiam essas cidades, são antigas civilizações da região da Mesopotâmia. Também a cidade de Eridu fazia parte lá do território da Mesopotâmia. Nessas cidades já desenvolvia o comércio, né, porque os povos da Mesopotâmia também faziam comércio, né, e essas cidades elas são as bases, né, das nossas cidades atuais. É a forma de organização da cidade como nós conhecemos hoje, vem de uma herança de cidades da Mesopotâmia. Agora nós vamos falar de personalidades históricas, né, da Mesopotâmia. Então, a história nos traz, né, nomes de figuras importantes que viveram na região da Mesopotâmia. Então, temos aí alguns. Assurbanipal, que foi o rei da Assíria, né, famoso pelas guerras que travou, que ganhou, né, os assírios eram um povo muito guerreiro. Então, Assurbanipal era rei dos assírios, né? Então, ele transformou a Síria num grande império. Hammurabi, né, que é o rei, né, que criou aquele famoso Código de Hammurabi, né, aquele código de leis, né, o código de lei mais antigo da humanidade, né, foi criado por Hammurabi. Né? Sargão, que também foi rei, né, da Mesopotâmia. Nabucodonosor, que foi rei da Babilônia, que é citado na Bíblia, né, no Antigo Testamento, né, como um dos reis que conquistou os hebreus e manteve os hebreus no cativeiro na Babilônia durante muito tempo. Marduk e Tiglat-Pileser. Né? Então, esses são personalidades históricas mais importantes da história das civilizações da Mesopotâmia.
Agora nós vamos falar especificamente de algumas civilizações que viveram na região da Mesopotâmia, e que deixaram o seu legado, né? Deixaram a sua história. Vamos falar primeiro dos Sumérios. Dentre as civilizações da antiga Mesopotâmia, uma das mais antigas e mais importantes foi a civilização dos Sumérios. Os Sumérios foram os primeiros, provavelmente, a habitar o sul da Mesopotâmia. Então, o povo sumério vivia na parte sul da região da Mesopotâmia. E a região ela foi ocupada em 5000 a.C. pelo povo sumério, que ali construiu as primeiras cidades de que a humanidade tem conhecimento, como Ur, Uruk e Lagash. Então, olha que curiosidade interessante. Os sumérios é considerada a civilização mais antiga do mundo e viveu lá na região da Mesopotâmia. Os sumérios habitaram a parte sul da Mesopotâmia. Só para se ter uma ideia da antiguidade dos sumérios, os sumérios ocuparam aquela região 5000 anos antes de Cristo. Então, ó, há muito tempo atrás. E os sumérios construíram as primeiras cidades de que a humanidade tem notícia, de que a humanidade tem conhecimento. E quais foram essas cidades mais antigas, segundo os arqueólogos? A cidade de Ur, a cidade de Uruk e a cidade de Lagash. Essas cidades são consideradas as mais antigas da humanidade, construída pelos sumérios. A organização dos sumérios, a organização política, era semelhante à de uma confederação de cidades-estado, governadas por um chefe religioso e militar, que era denominado Patesi. Então, assim, entre os sumérios, haviam várias cidades, né? Igual Ur, era uma cidade suméria. Uruk, outra cidade da Suméria. Lagash, também outra cidade dos sumérios. Então, eram cidades que tinham uma autonomia administrativa, era como cidade-estados. E cada cidade dessa era governada por um chefe que era religioso e militar, que era denominado de Patesi. Então, era o governante dessas antigas cidades sumérias. Aqui nós temos uma pirâmide mostrando a organização social na Mesopotâmia. Então, nós vamos ver agora quais os grupos sociais, como era dividida as sociedades da Mesopotâmia. Então, lá no topo da pirâmide, havia os sacerdotes, né, a classe mais privilegiada, né, aqueles que tinham muito poder na sociedade, a questão do poder religioso, que também estava atrelado ao poder político. Depois tínhamos os aristocráticos, que eram aqueles que possuíam terras, né, aqueles que possuíam bens, né, aquelas pessoas que usufruíam de maior riqueza naquela sociedade. Logo abaixo na pirâmide, os militares, que eram os que faziam as guerras. Havia muitas guerras nessa época. Era muito comum existir guerras entre um povo e outro. Então, na região da Mesopotâmia não foi diferente. Também aconteceram muitas guerras. Depois tinha os comerciantes. Então, é importante dizer que o comércio nasceu na Mesopotâmia. Né? Esse comércio que nós temos hoje, né? Essa forma de vender mercadoria, né? Essa forma a troco, né, de um valor, de um dinheiro, né? Naquela época também existia o escambo, né, a troca de uma mercadoria por outra mercadoria, mas na Suméria, né, na antiga Mesopotâmia, já existia os primeiros comerciantes. Depois tinha também os artesãos, eram aqueles que trabalhavam, que realizavam trabalhos manuais, né, desde pedreiros, né, aos tecelões, né, eram chamados de artesãos. Carpinteiros. E os camponeses, né, que era a maior massa da população da Mesopotâmia, né? A maior parte da população era de camponeses.
Os camponeses trabalhavam no campo, na agricultura, já que a região era bem desenvolvida, a questão da agricultura. Era uma região muito fértil, entre os rios Tigre e Eufrates. E os escravos estavam na parte de baixo da pirâmide, na pior condição social. Então, já existiam escravos nessa época, né? Então, nas sociedades da Mesopotâmia, era comum a existência dos escravos, só que ser escravo aí não estava relacionado à questão da cor da pele, não eram escravos negros. A escravidão negra africana, ela só vai acontecer mais no século XVI, na época das grandes navegações e na época da conquista da América. Na antiguidade, os escravos eles eram povos conquistados, né, na maioria, ou então por possuir dívidas. Então, a pessoa era escravizada se ela tinha uma dívida e ela não conseguia pagar. Aí ela era escravizada para pagar a dívida. Ou então existia uma guerra e os vencidos na guerra eram feitos escravos por aqueles povos vencedores. Então, essa pirâmide, ela mostra bem como era a organização nas sociedades das civilizações que viveram na região da Mesopotâmia. Então, nós temos aí, né, do topo da pirâmide para baixo, as classes mais privilegiadas, sacerdotes, aristocráticos, militares, comerciantes, e depois as classes que tinham menor poder, menor influência na sociedade, que eram os artesãos, os camponeses e, por último, os escravos. Então, os escravos aí e os camponeses ocupam a posição inferior na pirâmide social das civilizações da Mesopotâmia. Os sumérios são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Então, isso é importante dizer. A escrita surgiu com os sumérios. Então, foi o povo que descobriu a escrita lá na antiguidade. Então, a escrita da época era chamada de escrita cuneiforme. Essa escrita cuneiforme era o quê? Era uma escrita que consistia em registros feitos em placas de argila, com auxílio de estilete, que imprimia traços com forma de cunha. Possuía um complexo e completo sistema de controle da água dos rios. Então, os arqueólogos já encontraram, né, objetos, né, antigos de civilizações que viveram na Suméria, e lá eles encontraram em argilas, né, em pedras, a chamada escrita cuneiforme, né, inclusive com registros, né, de sistema de controle de água dos rios, né, de técnicas de agricultura. Então, podemos dizer que a história da humanidade começou com os sumérios, porque a história ela começa a partir da invenção da escrita. Antes da escrita é pré-história, ainda não é história. E quem é que descobriu a escrita? Quem é que usou a escrita primeiro? Os sumérios. Então, o grande legado que os povos sumérios deixaram para as civilizações posteriores foi exatamente o desenvolvimento da escrita. E a escrita feita pelos sumérios ficou conhecido como escrita cuneiforme. Aqui nós temos uma fotografia, né, de uma pedra, né, de argila, com o exemplo da escrita cuneiforme, né, encontrada pelos arqueólogos. Então, está gravado aí na pedra, né? Está gravado aí na argila, uma série de símbolos, né, de códigos que eram usados pelos povos sumérios para poder registrar. Era uma forma de escrita que eles utilizavam. Então, a linguagem escrita ela é resultado da necessidade humana de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então, os assírios foi o primeiro povo da antiguidade a perceber a necessidade de escrever, a necessidade de deixar os registros, uma necessidade de garantir a comunicação e o desenvolvimento da técnica. Então, passar para as próximas gerações. Então, foi aí que começou a escrita. Então, na Suméria. Ainda falando sobre os sumérios, eles realizavam obras de irrigação
eles já construíam barragens e diques. Então, olha o desenvolvimento alcançado pelos povos sumérios, que viveram na antiguidade. Eles já aprenderam a utilizar as águas dos rios, do rio Tigre e do rio Eufrates, que eram os rios que cortavam a Mesopotâmia. E eles já usavam técnicas da irrigação para desenvolver a agricultura. Então, a agricultura do povo sumério foi bastante desenvolvida. E eles aprenderam a fazer barragens, diques, para guardar a água, para servir de reservatório de água. Outra questão importante a saber a respeito dos sumérios. Eles utilizavam técnicas de metalurgia do bronze. Então, já começaram a trabalhar com o bronze, né, para fazer ferramentas, né, fazer objetos. Então, eles já aprenderam a usar o fogo, né, para derreter o bronze. Já começaram a fazer técnicas de metalurgia. Então, um povo que já aprendeu a utilizar o bronze e com ele, né, já fazia objetos, inclusive ferramentas, para o trabalho na agricultura. Em relação à religião, os sumérios, eles eram politeístas. O que significa isso? Eles acreditavam em vários deuses, não apenas em um único Deus. Porque politeísta, a palavra significa poli, quer dizer vários, teísta de tel, Deus. Então, politeístas, a crença em vários deuses. Vamos falar de algumas cidades, né, sumerianas, né, e a figura do venerador, né, que eles veneravam, né, deuses, né, estátuas, né. Então, nós temos aí no mapa, nessa parte amarela, como vocês podem ver aí na imagem, algumas cidades da antiga Suméria. Aí nós temos Lagash, né, que é uma cidade sumeriana antiguíssima, né? Ur, que é outra cidade também muito antiga, Uruk, Eridu, Nippur e Kish. Então, essas eram as cidades construídas, né, pelos antigos sumérios, né, pelas civilizações que viveram na Suméria. E aí dá para perceber pelo mapa os rios Tigre e Eufrates sempre cortando a região. E como eles eram politeístas, então eles adoravam vários deuses. Então, nessas cidades, tinha a figura do venerador, que era um deus, né, uma estátua que eles tinham para venerar. Vamos falar agora sobre os amoritas, que outro povo que viveu na região da Mesopotâmia. Com o declínio do império fundado por Sargão, destacou-se na Mesopotâmia um grande e unificado império, que tinha como centro administrativo a cidade da Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. Então, os amoritas foi uma antiga civilização lá da Mesopotâmia, né? E eles tinham uma importante cidade, que era a cidade da Babilônia, né? Essa cidade ela fica às margens do rio Eufrates, né? Inclusive, tem os famosos jardins suspensos da Babilônia, que era um palácio grandioso que existia na cidade antiga, né, da Babilônia, e segundo consta, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma bela construção feita na Babilônia, os jardins suspensos da Babilônia. Os amoritas eram povos semitas provenientes da Arábia, edificaram então o primeiro império babilônico. Então, os semitas eles têm relação também com os judeus, né, que também era um povo semita. Eles tinham origem na região da atual Arábia, né, e os amoritas é que deram origem ao Império Babilônico, né, a Babilônia, que foi tão importante na antiguidade. Esse povo, amoritas, também é conhecido como antigos babilônicos, o que os diferencia dos caldeus, que foi fundadores do segundo império babilônico, denominados neobabilônicos. Então, esse povo também é conhecido como antigos povos da Babilônia.
E também existia lá os caldeus. Só que os caldeus foram posteriores a eles, porque os caldeus foram os fundadores do segundo império da Babilônia. Então, no primeiro império da Babilônia, né, voltando aqui, só para recordar, no primeiro império da Babilônia, destaque para o povo amorita. E no segundo império da Babilônia, destaque para os caldeus. Né? Então, a Babilônia foi um império, né, da antiguidade, né, da região da Mesopotâmia. Vários povos viveram na Babilônia, não apenas um. Né? Os amoritas formaram o primeiro império da Babilônia e os caldeus, né, o segundo império da Babilônia. Falando, né, dos caldeus, falando da Babilônia, do antigo império da Babilônia, do primeiro império da Babilônia, segundo império da Babilônia, não podemos deixar de destacar a figura de Hammurabi, que é um personagem importante da história. E Hammurabi foi um soberano, né, quer dizer, foi um rei. Ele elaborou um código de leis, né, o mais antigo código de leis já encontrado, que ficou conhecido como Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituía o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Então, Hammurabi ele foi rei dos caldeus. Ele foi rei lá na Babilônia. Né? Isso do ano de 1728 a 1686, antes de Cristo. E Hammurabi, ele então criou esse código de lei, esse sistema, né, chamado Código de Hammurabi, que falava olho por olho, dente por dente. Então, segundo as leis criadas por Hammurabi, né, se alguém cometia um erro, né, se alguém cometia um crime, então a pena aplicada àquela pessoa deveria ser equivalente àquela falta cometida. Por isso que usa a expressão olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém cortasse um braço de uma pessoa, aquela pessoa que cometeu o crime tinha o braço também cortado, para que equivalesse, né, o ato cometido com a pena paga. Então, esse é o chamado Código de Hammurabi. E daí vem a expressão olho por olho, dente por dente. Então, esse Hammurabi ele foi um rei, né, do Império Babilônico, né, do povo caldeu, e ele foi muito importante, né, por esse código de leis que ele deixou e que os arqueólogos encontraram, né, isso em vestígios dessas civilizações antigas. Vamos falar agora sobre outro povo que viveu lá na região da Mesopotâmia, outra civilização, os assírios. Essa civilização foi importantíssima. Diferente dos sírios, que é outro povo, né, que não tem nada a ver. Aqui são os assírios, né, uma antiga civilização da região da Mesopotâmia. Os assírios eram de origem semita. Os assírios viviam no pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio a.C., passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Então, os povos assírios, eles também tinham origem semita, né, na região da Arábia, onde é a Arábia hoje. Esses povos assírios, eles viviam do pastoreio, né, então criavam animais, né, e eles habitavam as margens do rio Tigre. Só que depois, a partir do final do segundo milênio a.C., os assírios passaram a organizar uma sociedade fortemente militarizada e muito expansionista. Tanto que, segundo os historiadores, os assírios eram o povo mais guerreiro da antiguidade. Era o povo que tinha o exército mais bem organizado, eram os assírios. Então, os assírios ficaram famosos pelo poderoso exército que conseguiram organizar. E também pela
expansão territorial. Tanto que eles conseguiram conquistar a maioria dos povos da região. Eles conseguiram conquistar a maioria das civilizações. E também consta que eles eram muito violentos na guerra. Eles eram muito cruéis com os inimigos. Então, nas guerras, eles cometiam verdadeiros massacres, né? Quando eles venciam os inimigos. Dificilmente alguém escapava vivo, né, a uma guerra contra os assírios. Então, os assírios ficaram famosos, né, pelo poderoso exército e pelas guerras que realizava na antiguidade, na região da Mesopotâmia. As conquistas dos assírios foram além da Mesopotâmia. Então, depois de conquistar os povos da Mesopotâmia, eles chegaram mesmo a conquistar o Egito. E o centro administrativo do Império Assírio era a cidade de Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal, com mais de 22 mil placas de argila. Então, isso é interessante você saber, isso é uma grande curiosidade. Então, o Império Assírio, quando estava no seu auge, né, quando expandiu-se muito o seu território, então eles construíram uma grande cidade, que era a capital da Assíria, que era a cidade de Nínive. Inclusive, essa cidade é citada na Bíblia, né, no Antigo Testamento. E o rei mais importante dos assírios foi o rei Assurbanipal. Né? Ele é que organizou todo o exército assírio, ele é que fez a maior parte das guerras, né? Ele é que organizou um exército poderoso e que conquistava todos os povos que guerreavam contra eles. Então, o exército assírio era temido. Tanto que eles conquistaram toda a região da Mesopotâmia e chegaram até a conquistar o Egito. E o seu centro administrativo, a capital, era Nínive. Interessante que chegou a ter uma biblioteca, a biblioteca mais antiga da humanidade, de que se tem notícia. Tinha 22 mil placas de argila. Né? A escrita, né, cuneiforme da época, né, era feita na argila, né, escrevia na argila, até porque não tinha ainda o pergaminho, não tinha o papel. Né? Então, a forma deles escreverem era na argila, a chamada escrita cuneiforme. Era a escrita dos povos da Mesopotâmia. E os assírios eram da Mesopotâmia, então escreviam assim também. Então, em Nínive, na época do reinado de Assurbanipal, chegou a construir a maior biblioteca até então existente, a primeira grande biblioteca do mundo. Olha aí que legado importante, né? Que os assírios deixaram para as gerações atuais. Aqui você tem um desenho de uma muralha assíria, né? Então, as cidades eram, na época, protegidas, né, por muralhas, por altas muralhas, né, até para impedir a invasão, né? Aí um símbolo, né, do leão, né? O símbolo, né, assírio, né? Então, o exército assírio era notável, muito cruel com os povos dominados, como eu já citei anteriormente. O alistamento para o exército era obrigatório. Então, todos os homens, né, todos os assírios, né, do sexo masculino, quando ficavam adolescentes, tinham que ir para o exército assírio. Então, tinha um alistamento obrigatório. Então, a militarização foi muito grande entre a civilização assíria. Vamos falar agora sobre os caldeus. Os caldeus, outro povo, outra civilização que viveu na região da Mesopotâmia. O período em que a civilização dos caldeus estava no auge é dos anos 612 a.C. a 539 a.C. Os caldeus é um povo de origem semita que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio antes de Cristo. Os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Olha aí, ó. Os assírios, apesar de ter um exército muito poderoso, de serem os maiores guerreiros da antiguidade, depois entraram em decadência e conseguiram ser derrotados pelos caldeus. Né? Mas isso muitos séculos depois. Então, Nabucodonosor
foi o soberano, foi o rei mais conhecido dos caldeus. Né? Nabucodonosor, que é um rei bem conhecido, que aparece também na Bíblia. Né? No Antigo Testamento, cita-se Nabucodonosor. Na época em que os judeus também foram aprisionados, escravos, né, na Babilônia, estavam no cativeiro, exatamente no reinado de Nabucodonosor. Então, o Império dos Caldeus durou apenas 73 anos, pois foi incorporado ao Império Persa. Na época, Ciro, o rei da Pérsia, conquistou a Caldeia, conquistou a Babilônia, e foi na época que libertou os judeus, inclusive, que estavam no cativeiro na Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Então, acabando com o reinado de Nabucodonosor. Então, os caldeus, eles não tiveram muito tempo. O império dos caldeus foi curto, de tempo. Durou apenas 73 anos. Mas, assim, o que ficou de destaque da história dos caldeus é que eles conseguiram vencer os assírios numa batalha. Olha que coisa difícil de acontecer, porque os assírios eram difíceis de serem vencidos na guerra. Bom, ainda falando sobre os caldeus, ainda falando sobre a civilização dos caldeus, famoso pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e da Torre de Babel, governou por quase 60 anos e, após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Aí está falando de Nabucodonosor. Nabucodonosor, que foi rei dos caldeus, foi soberano na Babilônia, né? Conta a história que ele que construiu os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Também a história da Torre de Babel está associada à Babilônia, né? Conta que a Torre de Babel teria construído lá na Babilônia. Né? Ele governou por quase 60 anos. Mas depois da sua morte, né, o Império Caldeu se enfraqueceu e foi dominado, né, pelos persas, na época do rei Ciro. Os povos que viviam lá, na região da Babilônia, na Caldeia, esses povos, eles cultivavam trigo, né? Eles cultivavam cevada, linho, gengelim, né? Sésamo, de onde extraiu o azeite para alimentação e iluminação, árvores frutíferas, raízes e legumes. Então, era um povo que se dedicava bastante à agricultura. Então, os povos da Mesopotâmia, né, no geral, trabalhavam muito a questão da agricultura. Então, a economia era mais baseada na agricultura. Então, o trigo, a cevada, o linho, o gengelim, né, também árvores frutíferas, né, plantavam também legumes. Isso era muito importante para eles, pela questão da alimentação. A agricultura, como já foi falado, era a base da economia. Então, a economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do 3º milênio a.C., baseava-se na agricultura de irrigação. Então, esses povos que viveram na Mesopotâmia foram os primeiros a utilizar a irrigação. Foram os primeiros a perceber que, extraindo as águas dos rios, dava para irrigar as plantações e que isso aumentava a produtividade. Então, na região da Mesopotâmia, foi bastante desenvolvida a agricultura, era a base da economia, e era uma agricultura onde eles utilizavam muito da irrigação. Falando aí sobre os babilônios, né? Então, outra curiosidade importante dos povos da Babilônia. A astronomia surgiu na Babilônia. Né? Os astrônomos, os primeiros, surgiram na Babilônia, entre os povos babilônicos. Então, a astronomia foi a principal ciência da Babilônia. Então, a astronomia que é eles observar as estrelas, observar o céu, e dali eles tentarem tirar conhecimento. Então, os babilônicos, eles dividiram o ano em meses, os meses em semanas, a semana, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Então, olha que grande contribuição dos povos babilônicos.
criaram o calendário. O calendário como nós utilizamos hoje, né, o calendário que existe no mundo, né? O primeiro calendário foi feito lá pelos babilônios. Os babilônicos que aprenderam a dividir os meses, né? Depois eles viram que os meses podiam dividir em semanas, que as semanas tinham 7 dias, que um dia tinha 24 horas, que as horas tinham 60 minutos e que cada minuto tinha 60 segundos. Então, isso foi uma percepção dos povos babilônicos. Então, eles é que começaram a marcar o tempo, né? Eles é que criaram os primeiros calendários. Mas a partir do conhecimento que eles tinham de astronomia, né, que para eles era uma ciência, né? Eles observavam o universo, observavam as estrelas, e dali tiravam o conhecimento. A matemática também ela foi desenvolvida entre os povos que viveram na antiga Mesopotâmia. Entre os caldeus, alcançou grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagimal, baseado no número 60. Então, os povos antigos que viveram lá na região da Mesopotâmia já utilizavam da matemática. Então, a matemática nasceu lá também. A matemática como ciência, né? Eles já sabiam fazer cálculos, né? Ele já usava já um sistema matemático. A medicina também tem relação com as antigas civilizações da Mesopotâmia. Os progressos da medicina foram grandes, assim como o direito e a matemática. A medicina estava ligada à adivinhação. Então, lá na antiga Mesopotâmia, né, os povos já tinham conhecimentos de medicina, mas a medicina estava mais aliada à questão de adivinhar a doença, de adivinhar o que a pessoa tinha. Né? Não tanto ciência como é hoje a medicina. Mas eles também, além dos conhecimentos matemáticos, também já tinham conhecimento de direito, né? Conhecimento de leis. Né? Tanto que o Código de Hammurabi é de lá, o Código do Rei Hammurabi, né? Então, é da antiga Mesopotâmia também, esse conhecimento do direito, o surgimento do direito, das primeiras leis, vem dessa região da Mesopotâmia. Falemos agora sobre a escrita cuneiforme, que era a escrita que existia na Mesopotâmia. Grande realização sumeriana, usada pelos sírios, pelos hebreus, pelos persas, surgiu ligada às necessidades de contabilização dos tempos. Era uma escrita ideográfica, na qual o objeto representado expressava uma ideia. Então, caros estudantes, lá na região da antiga Mesopotâmia, surgiu a escrita cuneiforme. Então, a escrita surgiu lá na região da Mesopotâmia. A história começou com os povos da Mesopotâmia. E foram os sumérios que inventaram a escrita. E essa primeira escrita que existiu era chamada de escrita cuneiforme. E ela não foi usada apenas pelos sumérios, mas outros povos também utilizaram dessa escrita. Como, por exemplo, os sírios, os hebreus, os persas. Então, era uma escrita baseada em símbolos, né? Cada símbolo expressava uma ideia, cada objeto desenhado era para expressar uma ideia. Falamos da literatura. Existem muitas histórias da literatura que são contadas, lendas, mitos, que surgiram entre as civilizações da Mesopotâmia. Por exemplo, destacam-se o mito da criação, o mito da criação do mundo. Então, existe também um mito, uma lenda entre os povos da Mesopotâmia que tentam explicar sobre a criação do mundo. Também tem a história da epopeia de Gilgamesh, né? Que é considerada a história mais antiga do mundo. Né?
a epopeia de Gilgamesh, né? Que é uma aventura de amor e coragem desse herói deus, cujo objetivo era obter a imortalidade. Então, Gilgamesh, né, é uma epopeia, né, é uma história baseada em aventura, né, em guerra, né? Tem a figura de um herói, né, o Gilgamesh, e é uma história também que envolve amor, que envolve coragem, e é considerada a epopeia mais antiga da humanidade. A história mais antiga da humanidade, né? A epopeia de Gilgamesh, que faz parte da literatura da antiga região da Mesopotâmia. Falemos agora sobre o Código de Hammurabi, que é outra contribuição muito importante deixada pelos povos da Mesopotâmia para a humanidade. O Código de Hammurabi foi até pouco tempo o primeiro código de leis de que se tinha notícia. É uma compilação de leis sumerianas mesclada com tradições semitas. Então, esse Código de Hammurabi é um conjunto de leis, de regras, de disciplina, atribui-se ao rei Hammurabi, da Babilônia, né, dos caldeus, e é um código de leis e é considerado o mais antigo do mundo, né, que é a lei chamada também de Lei do Talião, né, olho por olho, dente por dente, né? Então, esse código de Hammurabi também é chamado de Lei do Talião, né, que é o mais antigo código de leis do mundo. Então, o direito, né, as leis surgiram na antiga Mesopotâmia. Então, o Código de Hammurabi, ele contém 282 leis, abrangendo praticamente todos os aspectos da vida babilônica, passando pelo comércio, pela propriedade, pela herança, pelos direitos da mulher, pelas questões de família, de adultério, falsas acusações e escravidão. Então, esse Código de Hammurabi, né, ele é enorme. Então, é um conjunto de 282 leis. E são leis que tratam da vida cotidiana do povo lá da Babilônia. É uma espécie de código civil, né, se fosse comparar com as leis que nós temos hoje. Ou uma espécie de constituição de um país. Porque o Código de Hammurabi ele traz regras, por exemplo, de como tem que ser o comércio, traz regras sobre a questão da posse da propriedade, traz regras em relação à questão de herança, traz regras em relação ao direito da mulher, direito de família, traz regras em relação a questões relacionadas ao adultério, sobre falsas acusações e até sobre questão de escravidão. Então, é um código muito antigo, são leis muito antigas. Ainda sobre o Código de Hammurabi, né? Tem aí o artigo 25, né, parágrafo 227. Se um construtor edificou uma casa para um avilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Então, olha só o que dizia o Código de Hammurabi, né? O olho por olho, dente por dente, a lei do talião. Se um pedreiro construísse uma casa, vamos falar na linguagem de hoje, e se essa casa ficasse mal construída, né? E se essa casa desabasse e matasse o dono da casa, então aquele pedreiro, como punição, também teria que ser morto. Isso que é a lei do talião. Né? Isso que é o olho por olho, dente por dente. Então era assim que dizia o Código de Hammurabi. Olha aí a pedra, né? A argila, aliás, onde está registrada o Código de Hammurabi. Vamos falar sobre a arquitetura. A arquitetura ela foi muito importante também na região da Mesopotâmia, né? Entre as antigas civilizações da Mesopotâmia. A arquitetura foi a mais desenvolvida das artes, caracterizou-se pelo exibicionismo e pelo luxo. Eles construíram templos e palácios, que eram considerados cópias dos existentes nos céus. Então, assim,
os povos que viveram lá na Mesopotâmia, eles já conseguiram desenvolver uma arquitetura muito importante. Né? Eles construíram grandes palácios, né? Eles construíram templos, né? E fizeram construções altas, né? Que o objetivo deles era tocar no céu. Né? Tanto que a história da Torre de Babel, né, que seria uma construção que os humanos fizeram com a intenção de chegar perto do céu. Né? A Torre de Babel é atribuída ao povo da Mesopotâmia. É uma construção que diz que existiu na Mesopotâmia. Então, tem a ver com a arquitetura dos mesopotâmios. Na Mesopotâmia, os deuses representavam o bem e o mal. O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses, que governavam a cidade. Ao redor do templo, desenvolvia-se a atividade comercial. O patesi, que era o que governava a cidade, representava o deus e combinava poderes políticos e religiosos. Então, minha gente, na Mesopotâmia existia muito o aspecto religioso. Eles eram politeístas, então acreditavam em vários deuses, e não é apenas um deus só, como os hebreus. E os deuses sempre tinham os deuses do bem e os deuses do mal. Então, os deuses, para esses povos, representavam o bem e o mal. E o templo, o local de culto, o local onde se prestava a veneração, a religião, o templo era o centro, né, da civilização sumeriana. Então, em cada cidade existia ali o templo, que era chamada a Casa dos Deuses. Né? E eram os deuses que governavam essas cidades. Então, ao redor do templo, tinha ali uma atividade comercial importante. Então, nessas cidades da antiga Mesopotâmia, além dos templos, né, os lugares de culto aos deuses, existia já também o comércio. Existia a atividade comercial, bem próxima desses templos. E o patesi, que era o governante de cada cidade, porque tinha a chamada cidades-estado, as cidades tinham uma certa autonomia administrativa. Então, esse patesi, esse governante, ele representava como se fosse um deus. E ele combinava poderes políticos e religiosos. Então, ele era visto também como um deus. Da mesma forma que o faraó, no Antigo Egito, também era visto como um deus. Vamos falar agora sobre os principais deuses da religião mesopotâmica. Então, lá na região da Mesopotâmia, né, tinha vários deuses. Entre esses deuses, Anu, que era o deus do céu, Shamash, que era o deus do sol, Enlil, que era o deus do vento e das chuvas, Marduk, que era o deus protetor da cidade da Babilônia, e Istar, que era a deusa da chuva, era chamada também de deusa da primavera e deusa da fertilidade. Então, esses eram os principais deuses da religião dos povos que viveram na Mesopotâmia. Então, caros alunos, chegamos aí ao final, né, da exibição, né, do nosso slide. Né? Então, ao final da nossa apresentação, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado, né, da nossa aula. Então, muitos alunos aqui estão, né, comentando, né, gostando da aula. Então, agradecemos aqui vocês, né, que estão acompanhando, que estão assistindo a aula, né, nesse momento. E aí nós falamos, então, um pouco sobre essas antigas civilizações, né, que viveram, nessa região da Mesopotâmia. Então, é importante você saber, né, desses povos antigos, que viveram lá na Mesopotâmia. Né, as mais antigas civilizações do mundo. Então, não foi uma civilização só, né? Foram várias civilizações que viveram
na região da Mesopotâmia. Então, pessoal, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje, né? Agradeço aí vocês que assistiram e um forte abraço a todos e até a próxima aula aqui pelo canal do YouTube do Colégio Estadual Jorge Amado. Uma boa noite a todos e até a próxima.